Bem-vindo à aula de hoje. É a pedido de um inscrito que estava com dúvida de resolver esses exercícios. Então, na aula eu vou apresentar o que é o conhecimento prévio que deve se ter para resolver cada um deles. Para isso, eu escolhi 4 questões. Escolhi a questão 1, a questão 2, a questão 3 e a questão 13. Certo? Então vamos começar então. Para resolver a primeira, o exercício pede para a gente determinar o domínio das funções. O que é o domínio de uma função? Domínio de f. O que é isso? Basicamente, falando na linguagem formal, é até onde o x pode ir que não vai ter nenhum problema. Vamos pegar, por exemplo, 7 dividido por x. Se o x for igual a 0, 7 dividido por 0, por exemplo, isso é um erro, porque não tem como se dividir um número por 0. É impossível isso. Então, nesse caso, o x tem que ser diferente de 0. O 0 não pertence ao domínio dessa função. Senão essa função vai estar indefinida. Não vai existir essa função se o x for igual a 0. Então, vou pegar aqui essa aqui, por exemplo. Vou pegar isso aqui, por exemplo. X ao cubo mais x. Tem algum problema dessa função aqui? Tem algum problema nessa função se x for 0? Não, né? Pode ser 0. Tem algum problema se o x for negativo? Também não. Menos 1, por exemplo. Menos 1 ao cubo. Menos 1. Menos 1, menos 2. Eu vou ter uma solução para isso. Um positivo também não tem nenhum problema. Então eu vou ter o quê? Que o domínio dessa função aqui é igual aos reais. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que qualquer número real que eu colocar ali, eu vou ter uma solução. Vou conseguir ter uma solução para isso. Certo? Então, basicamente, essa é a solução dessa questão. O domínio da função f é igual aos reais. Qualquer número pertencente aos reais, eu vou conseguir calcular na função. Agora, essa aqui, eu vou ter que apresentar um conceito. Qual? Se eu tenho, para resolver agente x, se eu tenho um número k dividido por um x, vai ser a mesma coisa que eu apresentei primeiro, né? Igual a um q. Eu só vou ter essa solução q aqui se o x for diferente de 0. Porque o q se trata de uma única solução, dependendo do k, né? Mas vamos supor que o k é um número. Vamos supor que o k é um número. Aí eu vou ter só uma solução aqui. E vamos supor que o x também é só esse x mesmo, não é uma função, é só um x. Ok? Então eu vou ter só essa solução q. Certo? Mas se o x for igual a 0, k dividido por 0 igual a q. Se o k é um número e eu estou dividindo ele por 0, qual o número que eu multiplico por 0 que dá o k? Certo? Esse q não vai existir. Por que não vai existir? Se a gente sabe que qualquer número vezes o 0 é igual ao próprio 0, como é que eu vou multiplicar o 0 por 1q e eu vou obter 1k, sendo que o k é diferente de 0? Isso aqui é um absurdo. Porque se eu multiplico qualquer número por 0, eu tenho 0, e o k é diferente de 0, como é que eu vou conseguir obter 1q aqui? Certo? Então, isso aqui é errado. O x sempre tem que ser diferente de 0. Então, eu vou escrever isso aqui e deixar ali do lado. Vou deixar aqui do lado, então. Se eu tenho um k dividido por x, x tem que ser diferente de 0. Consegui, então. Consegui não. Definir a primeira coisa que deve saber para resolver esse exercício. Então, aí a gente vai entrar na g de x. O domínio da g vai ser igual aos reais menos alguma coisa. Alguma coisa não pertence ao domínio. Eu vou calcular essa coisa. Eu tenho que tem que ser diferente de 0. O divisor tem que ser diferente de 0. Qual que é o divisor aqui? É o 3x mais 4. Então, eu vou pegar o 3x mais 4 e eu tenho que colocar que ele é diferente de 0. E calculo isso aqui.
Então eu tenho que 3x, vou somar menos 4 de ambos os lados. Ou em outras palavras, vou jogar o 4 para o outro lado. 3x tem que ser diferente de menos 4. Vou agora dividir ambos os lados por 3. X tem que ser diferente de menos 4 terços. Meu objetivo sempre é isolar o x. Consegui isolar o x, determinei a solução. O x tem que ser diferente de 4 terços, menos 4 terços. Então eu vou acrescentar aqui o domínio de g, parece um y aqui, né? O domínio de g é os reais menos o menos 4 terços. Eles não podem estar aqui. Eles não pertencem ao domínio dessa função, certo? Isso que também podia ser escrito desta forma. Aqui, ó. Podia escrever isso aqui dessa forma também, ó. X diferente de menos 4 terços. Isso também é uma resposta. Mas eu vou colocar dessa forma. Também eu podia colocar, que eu vou colocar aqui, ó. Em lugar desse menos aqui, eu poderia colocar esse traço. E eu gosto mais dele, eu vou deixar assim. Certo? Mas eu vou ter que apagar aqui também, porque a gente vai para a próxima questão. Tira uma print aí. E é isso. Essa próxima questão, vou apresentar outro conceito para resolver ela. Eu tenho, por exemplo, eu tenho a raiz de um número. A raiz de um x. Eu tenho que esse x, se isso aqui for algo de ordem 2n, o x está sendo dividido por uma raiz aqui. Vamos, por exemplo, vamos colocar a raiz de x, a raiz quadrada de x, certo? Eu tenho que esse x, por definição, tem que ser diferente de zero. Diferente de zero, não. Tem que ser maior ou igual que zero. Porque se x, se x é menor que zero, isso aqui é uma indefinição. O x não pode ser menor que zero. Por exemplo, vamos pegar aqui, aí a gente usa a raiz, ó. Raiz de menos 4. Qual número que eu elevo ao quadrado que dá menos 4? Vamos pegar os únicos números que dá 4 aqui. O 2 ao quadrado, né? E o menos 2 ao quadrado. Certo? Menos 2 ao quadrado é 4. E 2 ao quadrado é 4 também. Então a gente já observa o quê? Que não tem sentido eu calcular a raiz de um número negativo. Porque nenhum número que eu elevar ao quadrado vai dar ele. Então a gente já define. Isso aqui só vai estar correto se x for maior e igual que zero. Então a gente já definiu outra coisa aqui. Para a gente calcular o exercício. Raiz de x, x maior ou igual que zero. Vamos usar ela para resolver a h de x. Então, isso que eu coloquei dessa forma, né? Usei a propriedade de exponenciação. Vou colocar da forma que está no exercício, que é essa, ó. H de x igual a raiz de 15. Eu vou até mudar a ordem aqui. Menos 3x. Pronto. Agora está igual no exercício. Então, vamos lá. Como eu deixei ali, né? X tem que ser maior ou igual que zero. Então, basta colocar 15 menos 3x maior ou igual que zero. Não confunda esse x com esse x aqui. Esse x que eu estou falando se trata de uma função. Pode ser qualquer coisa, certo? Aliás, vou até trocar. Não, vou trocar não. Isso aqui basicamente representa uma função qualquer. Apesar de estar igual aqui, se trata de coisas diferentes, certo? Então eu tenho que pegar o que está aqui dentro da raiz e colocar aqui maior ou igual que zero. A mesma coisa vale aqui. O que está aqui no divisor tem que ser diferente de zero. Então vamos lá. 15 menos 3x maior ou igual que zero. Vou somar menos 15 de ambos os lados. Eu vou ter menos 3x maior ou igual que menos 15. Certo? Agora, vou dividir isso aqui por 3. Ambos os lados por 3. Aí eu vou ter x menos x. 15 maior ou igual que 15 dividido por 3. Menos 15 por 3. Menos 5. Agora aqui eu vou ter que apresentar outra coisa. Eu tenho que, se eu tenho um número negativo aqui e uma igualdade qualquer, vou usar qualquer igualdade aqui. Vou pegar a igualdade maior. Maior que alguma coisa. Vou pegar maior que zero. Se eu tenho isso,
se eu generalizar isso aqui, maior que um n, ok? Se eu tenho um número negativo aqui maior que um n, eu tenho que a solução dessa equação aqui vai ter que o x vai ter que ser menor que esse n, para isso aqui ser verdade. A gente inverte, além de trocar o sinal do x, a gente tem que inverter esse negócio. Ah, sim. Primeiro, eu esqueci de uma coisa aqui. Menor que menos x. Certo? Então, primeiro, vamos fazer passo a passo aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, eu multiplico ambos os lados por menos. X maior que menos n. E depois eu inverto isso aqui. X menor que menos n. Certo? Aí tá certo essa questão. Ok? Então tem que inverter o sinal da equação. Então vamos inverter isso aqui. Então vai ficar como? Menos x maior ou igual que menos 5. Vou multiplicar por menos. Vai ficar x maior ou igual que 5. Só que isso aqui está errado. Aí eu tenho que fazer o quê? Inverter o sinal da equação. Vai ficar x menor ou igual que 5. Essa é a solução. Então o domínio de H... Primeiro vamos substituir ali, né? Para ver se está certo. Tem que ser menor ou igual que 5. Vamos ver se isso é verdade. Eu ponho x igual a 5. Vou ter 15 menos 15, 0. Certo? Vou pegar um número maior que 5, que não está nesse domínio. O 6. Menos 3 vezes 6, menos 18. Menos 18 mais 15 vai dar menos 3. Isso vai ser uma indefinição. Então isso que a gente fez está correto. Então achamos então o domínio da função. Vamos colocar então aqui o domínio da função f. Vamos colocar o domínio da função f aqui do lado. Então tem função h. O domínio de h é igual a os reais. Aqui eu não vou usar os reais, aqui eu vou usar outra forma de determinar um conjunto, que é o quê? Vou usar agora intervalos. Eu tenho, por exemplo, aqui eu vou pôr, ele é menor, então ele vai lá para o menos infinito. Igual, pode ser igual a 5, então eu fecho. Fecho. Certo? Isso aqui você vai ter que ver aí na... estuda bem isso aqui para você ver intervalo. Eu vou apresentar algumas coisas aqui, vai. Quando o intervalo é aberto, quando eu quero dizer se isso aqui fosse diferente, por exemplo, não fosse x menor que 5, né? Aí em vez de deixar assim, menos infinito, 5 fechado, aqui não pode, porque o 5 não está nesse domínio. Então eu vou deixar aberto. Aberto é só deixar em parênteses, certo? Então quando alguma coisa é aberto, fechado, eu coloco assim. Quando tá igual aqui, eu coloco colchetes. E quando não tá igual, eu tenho que colocar parênteses. E o menos infinito, mais infinito ou menos infinito, eu tenho que colocar parênteses sempre. Certo? Então a gente resolveu o H. Esse é o domínio dele. Também se podia escrever assim, né? Só colocar x maior ou igual que... menor ou igual que 5, né? Menor ou igual que 5. Isso aqui também é uma resposta, né? Só que eu acrescentei isso aqui para você aprender mais um pouco. Então vamos apagar isso aqui. E vamos para a última. Essa última aqui, a gente vai fazer a junção desse conhecimento com esse. Então vamos lá. Vou colocar como está no exercício. V de x igual a 1 dividido por raiz de 4 menos x ao quadrado. Esse aqui... vou colocar aí no card, você vai ter que assistir um vídeo meu para você saber como é que determina as raízes de uma função quadrática. Certo? Ainda também você tem que saber como faz o gráfico da função. Ainda não fiz vídeo disso. Mas vou deixar no card aí a minha playlist de funções quadráticas. Aconselho assistir ela. Ainda eu fiz só 2 vídeos, mas eu vou continuar com ela. Então vamos lá. 4 menos x ao quadrado. Então a gente vai ter a junção de duas coisas. Primeiro, isso aqui tem que ser maior ou igual que 0, né? Só que ela também tem que ser diferente de 0. Por quê? Isso aqui, ó, tá dividindo. É um divisor, né? Então a gente vai ter que a junção disso aqui. Então no caso disso, eu vou ter que eu vou ter que 4 menos x ao quadrado vai ter que ser maior que 0. Porque ele não pode ser igual a 0, como está aqui, né? Ele tem que ser diferente e ele tem que ser maior. Então a gente vai ter isso aqui. Ok?
Então, agora a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que determinar para que valores de x essa solução é verdade. Isso aqui eu vou ter que usar um conhecimento de gráfico de função. Então, primeiro a gente tem que descobrir as raízes. Como é que a gente descobre as raízes? Vamos fazer... Tem vários métodos, né? Eu vou usar o método que eu fiz vídeo ali, que é o método de A, B e C, né? Usando a fórmula de Bhaskara, né? Mas a fórmula de Bhaskara, na verdade, tem outro nome. Mas vamos usar a fórmula de Bhaskara, né? Mais conhecida assim. O A aqui é menos 1, o B é 0 e o C é 4. Ok? Então eu vou fazer o quê? Eu vou usar a fórmula de Bhaskara, né? Eu tenho que o delta é igual a B ao quadrado, vai ser 0 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C. Delta, então, é igual a 0, menos com menos mais aqui, 4 vezes 4, 16. Eu tenho 16 positivo. Aí, eu vou fazer o próximo passo, que é a raiz de mais ou menos 16. Faço menos o B, menos 0, e divido por 2A, menos 2. Faz a solução. Quando o delta a raiz de delta é positivo, vou ter 4, dividir por menos 2, menos 2. Quando a raiz de delta é negativa, menos 4, dividir por menos 2, 2 positivo. Certo? Então, descobri a solução disso. Vou apagar isso aqui que não é necessário ficar aqui, né? Só é necessário ter essa aqui, a solução. Aí, vou fazer o gráfico dela com base nisso. Vamos fazer o gráfico, então. O gráfico está aqui, certo? Vou marcar as raízes. Opa. Vou marcar as raízes aqui, certo? E eu vou ter que deixar em bolinha aberta, porque tem que ser diferente de 0. Então deixa a bolinha aberta, não fecha a bolinha. 2 e menos 2 aqui, né? O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Então vamos desenhar aqui essa parábola. Eu vou ter... E também eu tenho que o coeficiente A, o A dessa equação, é menor que 0, né? O A é igual a menos 1. Ou seja, a concavidade dessa parábola, a boca dela, em outras palavras, vai ter que estar virado para baixo. Então eu vou ter assim uma... Assim, ó. Opa. Eu vou ter algo assim. Deixa eu deixar certinho aqui. Passando por cima do menos 2. Descendo e passando por cima do 2. Do ponto. Apesar de juntar, tá passando por cima. Aí, esse aqui é o gráfico dessa função. O que eu vou ter? Eu vou ter aqui, para valores para cima desse aqui, ó, para cima do eixo X, vou ter valores positivos. E para baixo do eixo X, vou ter valores negativos. Ou seja, eixo X aqui e eixo Y. Eu vou ter que esse exercício quer valores maior que 0. Qual que é a parte que está maior que 0? É para valores de X entre menos 2 e 2, né? Eu vou pegar aqui um valor de X, por exemplo, aqui, ó. Eu vou ter que o valor de X vai estar assim, ó. Tá vendo? Para esse valor de X, eu vou ter esse Y aqui. Outro valor de X aqui, ó. Pronto. Aqui outro Y. Eu estou tendo só Y positivos aqui. Logo, o domínio dessa função tem que ser entre menos 2 e 2 em um intervalo aberto. Certo? E não pode ser os zeros. Não pode ser o menos 2 nem o 2. Como eu defini ali, ó, tem que ser maior que 0. Então, tá resolvendo essa questão, eu tenho que o domínio de A de V é igual a intervalo aberto de menos 2, 2. Certo? Eu também poderia escrever assim, ó. X maior, aqui, ó. Menos 2 menor que X e X tem que ser menor que 2. Poderia ser desses dois jeitos. Tanto faz qual escolher. Certo? Então resolvemos as questões. Basicamente, para resolver todas elas, para determinar o domínio de cada uma dessas questões aqui do exercício, você vai ter que saber disso. Que K dividido por X, o X tem que ser diferente de 0, e raiz de X, X tem que ser maior ou igual que 0. Aliás, eu vou substituir esse X aqui, talvez alguém confunda, né? Eu vou substituir esse K dividido por um F de X diferente de 0. E eu vou ter a raiz de um F de X. Esse F de X
tem que ser maior ou igual a zero, certo? Tira uma print disso aqui, que é isso aqui que você vai usar para resolver esse exercício. Ok? Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa o like se eu conseguir tirar sua dúvida, né? Quem pediu isso. E pode resolver aí e deixar nos comentários que eu ajudo a tirar as dúvidas. Obrigado, deixa o like, compartilhe o vídeo e se inscreva.